uma introduçãozinha aqui. Deixa eu só passar mais um pouquinho do meu creminho de óleo de coco. Cara, o inverno que resseca as mãos. Aí ele bate, aí ele rala o pintinho na hora da bonitinha. Papai não pode. Não pode fazer pinto ralado. Cara, as mãos hidratadas, pinto saudável. As mãos têm que ficar hidratadas. Pra quando alguém ouvir o podcast, falar: nossa, Yuri, como você está hidratado, cara. Por dentro e por fora. Exato. Nossa, Yuri, quando você se masturba, suas mãos deslizam igual um patinador no gelo. Ananda, eu não quero nada sobre creme hidratante nesse. Pode ter certeza. Pode deixar. Não vou colocar de jeito nenhum. As organizações Groselha orgulhosamente apresentam... Olha que beleza, né? Podcast da Groselha. Putinho igual da mamãe. Olá pessoal, olá todo mundo, nossos ouvintes. Aqui estamos começando mais um podcast do Groselha. O assunto de hoje é... Mandaloriano. A série, o seriado chamado The Mandalorian, sendo exibido exclusivamente no canal Disney Plus, ou no streaming service Disney Plus. Tem 2 temporadas lançadas até agora, com 8 episódios, ou como eles fazem questão sempre de chamar, na verdade são capítulos, né, como se fosse um livro, e são consecutivos, né, eles não chamam nem de temporada 2, episódio 1, é sempre o capítulo 9, 10, 11, 12, independente da temporada. Um pequeno aviso aqui para você, se você chegou aqui desavisado, achando que nós não vamos comentar spoilers, você está redondamente enganado, então fica avisado aí, vamos ter spoilers, vamos comentar sobre toda a história do Mandalorian, inclusive como ele finaliza, vamos dar nossa opinião, as nossas conjecturas, vamos discutir as nossas críticas, os nossos elogios, enfim, tudo aquilo que nós como amigos e amantes de Star Wars gostaríamos de conversar, e convidamos você então a participar dessa conversa de certa forma. E aqui comigo, hoje, nós temos uma boa trupe reunida. Vamos nos apresentar, um de cada vez. Burza, manda aí. Ô, gente, aqui é o Burza. Vamos discutir essa série fantástica aí, principalmente para quem é fã da série da trilogia original, né? E I Have Spoken. Depois do Burza aqui, Bruno, take it away. E aí, gente, beleza? Eu sou Bruno Ventura e eu quero dizer que não é verdade isso que o Yuri falou, que não tem, que vai ter spoiler, porque a gente não vai falar spoiler aqui, a gente não vai dizer que o Luke aparece no final e sai arregaçando todos os Dark Troopers e leva o Grogu embora, tá? Ninguém vai dizer isso aqui. Maestro Boggs. Olá, eu sou o Mestre Boggs e eu queria ter uma geladeirinha de carbonita no meu furgão. Aproveitando a frasezinha do Yuri do podcast anterior, né? Colocar a pizzinha no forninho, eu fiquei imaginando, vou colocar meu sorvetinho na carbonitazinha. Será que funciona? Que desperdício de carbonita. Deve ser muito louco, porque você carboniza o sorvetinho gelado, aí quando você descarboniza, ele continua gelado. Mário. Ui, 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 ui. Eu queria lançar a musiquinha do Mandalorian. E o negócio é o seguinte, gente, não é mais Baby Yoda, é Grogu. Tá? O nome é Grogu. Muito fofinho. Grogu. O nome do Baby Yoda não é Baby Yoda, é Grogu. Tá? Beijo. It's Grogu. E a presença ilustre de Nick. E aí, gente, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. E this is the way. Vamos lá. Vai ser muito bom falar dessa série. Vamos lá, gente. Meu primeiro ponto aqui eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa mudança de tom
que teve, né, no tratamento do Star Wars. O Star Wars original era uma space opera, né? O próprio George Lucas define assim, como uma space opera. Inclusive ele fala assim, você pode até tirar o space se você quiser, fica só uma soap opera, né? Que ele fala que é realmente uma novela sobre família, sobre relação pais e filhos. A trilogia a prequel, né, que eles chamam, né, a trilogia anterior, é uma história bastante politizada, né, de conflitos políticos e econômicos. E a sequência, a última trilogia, não queremos falar. Que trilogia aí? Não existe. É uma bagunça. É uma bosta. Que trilogia que vocês estão falando? Pronto, a trilogia fanfic não conta. Se até a Disney tá ignorando essa trilogia, por que a gente vai comentar sobre ela, né? Mas aí agora no Mandalorian, a gente vê uma mudança de tom. Pelo menos essa é uma minha percepção, né? Vocês, óbvio, estão abertos a discordar. Que trouxe muito para um space western, né? Ele vira um faroeste espacial. A música tema é faroeste, os clichês de faroeste do Mandalorian, né? O herói chegando na vilazinha, na cidade, e tem a desértica, né? E aí tem o saloon, é tudo muito space western. Sim, tem cenas que são tipo copiadas de filmes do John Ford, assim. Então realmente essa influência ela é muito grande, assim. Em alguns casos até o nome, né, xerife, eles usam esse termo para algum. O Marshall. Eu acho que o que me pegou mais no Mandalorian é que eu achei realmente muito incrível é que assim, cada episódio é uma missão e ele se resolve em cada episódio, né? Embora ele tenha uma história que envolva tudo, cada episódio ele fecha. E tem todo esse negócio do western, mas tem algo que tipo, eu achei fantástico, que eu me sinto dentro, assistindo tipo, uma história de RPG, onde você tem o seu personagem e a cada missão ele recebe uma recompensa. Aquela história dele aprimorar a armadura dele a cada missão, quando ele... tipo, isso é total, assim, RPG. Você faz a tua missão, vai na sua dungeon, por exemplo, né, e completa tudo, ganha seu XP, ganha seu dinheiro, vai na lojinha, ou você dá upgrade na sua armadura, ou compra uma nova, assim. Isso foi uma das coisas que mais me deixou encantado com Mandalorian, que é a sensação de estar vendo um jogo de RPG acontecendo. A questão dos episódios fecharem em si, pra mim, é um grande atrativo. Eu queria falar que eu concordo muito com você, Mário. Eu acho que tem muito essa pegada do RPG, das missões, assim, e de ter essa resolução. Mas, ao mesmo tempo, também tem um Game Master, tem um plot por trás, assim, que, tipo, né, agora na segunda temporada, a gente já tá chegando numa parte que várias coisas que pareciam totalmente aleatórias lá na primeira temporada, você vê que, aquele personagem volta pra tal coisa, cara. Então isso é justamente. Concordo muito com você, cara. Tem essa influência do western, tem essa influência do lobo solitário também, né? Do, tipo, o samurai ou o cara do Velho Oeste que tá andando com o carrinho de bebê, né? Porque, o Lobo Solitário também tem tudo a ver com essa. Né? Não, então, isso que o Mário falou de cada episódio começa e termina, tem um começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo ele respeita uma continuidade, né? Total. Você tem um plot maior e todas essas histórias individuais vão se encaixando, né, ao longo do tempo, na primeira e na segunda temporada. Isso é meio básico até, né? A gente tá aqui falando que se é uma história contínua, isso deveria ser assim, mas é uma coisa que não aconteceu na trilogia século, né? Isso é uma coisa que já deu um alívio muito grande. Não, e se você for pensar, tipo, ele é uma mistura, tipo, sei lá, de Ronin e de Lobo Solitário, ou até mesmo um honroso samurai. Ele é todo aquele herói que faz as coisas sozinha num só, entendeu? Então, tipo, eu acho isso incrível, assim. Ou seja, você tem a novelinha, mas você também tem o episódio procedural, né? Você tem o monstro da semana, assim. E uma coisa que eu queria chamar a atenção dessa estética de RPG é que todo RPG você tem aquela coisa de você chegar numa aldeia, aí você chamar 2 ou 3 personagens pra uma party, né?
Inclusive, meus sentimentos pro robô IG-88 lá que morreu. Todo RPG tem um personagem legal que morre no meio da trama e salva todo mundo. Isso é genial e eu vou te dizer, isso me parece muito difícil de fazer. Porque é muito diferente de uma série que você assiste, que ela sempre, quando acaba um episódio, ela deixa um gancho e você é obrigado a se sentir ansioso e esperar o próximo episódio, né? No caso do Mandaloriano, você se sente satisfeito a cada episódio, você tipo tem uma resolução ali. E aí você espera pra ver qual é a próxima aventura, mas assim, por trás você tá seguindo o fio de uma história como um todo. Isso não parece ser um trabalho muito fácil pros escritores, e eles estão fazendo isso maestralmente, assim. Achei legal o Mário trazer já logo de cara, falar sobre a estrutura, né, de como a história é contada, o storytelling em si. E dá pra ver, cada um de nós tem um jeito de ver, né, ver de um prisma, mas a estrutura é isso mesmo, né, que vocês estão falando, é uma estrutura, é um equilíbrio super delicado e muito difícil de atingir, que é o monstro da semana, né, o Freak of the Week, ao mesmo tempo contando uma história contínua. E eu acho que eles fizeram isso de uma forma super elegante e muito bem sucedida. Uma das críticas que eu ouvi à série é gente reclamando que, né, já que mencionou a similaridade com RPG também, é o lance da quest, fazer uma quest, da quest. Tudo que o Din Djarin, qual que é o nome dele? Din Djarin, né? É Din Djarin. Din Djarin. Tudo que ele vai fazer, né, ele chega em algum local, é sempre assim, beleza, eu te ajudo, mas antes você resolve isso aqui pra mim. Aí ele vai resolver, aí é uma cascata, né, de eventos. Beleza, eu consigo te ajudar, mas você resolve isso aqui pra mim. E vai indo assim na cascata. O que eu concordaria com a crítica, se não fosse o fato de que eles usam essa cascata de quest, da quest, justamente pra costurar a história central, né? Então, no final. Você vê que, no final das contas, aquela trupe ali que tá todo mundo junto é justamente o resultado dele fazer a quest, da quest e amarrar a história no final. Então eu achei isso também magnífico, a forma como foi feito. Então, e isso aí é a estrutura básica de uma novela mesmo, né? Que cada capítulo tem ele se fecha e tem uma história que liga todos que liga todos os capítulos, né? Fazendo como se fosse um fio condutor, assim, que é no caso aí, o transporte do Grogu lá, né? Porque a estrutura da novela são vários núcleos ali que aparentemente eles não se comunicam, mas a história principal acaba ligando todo mundo. Isso. E é isso que isso faz. Olha, essa narrativa de teia de acontecimentos a gente tem basicamente a gente tem na trilogia clássica, né? Daquela coisa, porque a Leia manda os robôs pra Tatooine, aí tem aquelas, abre aspas, coincidências, aí o Luke compra os robôs, aí os robôs são do Ben Kenobi, aí o Ben Kenobi por acaso era Jedi. Aí você tem essas coisinhas, sabe? Tipo assim, essas costuras que chegam na história final. Porque foi o que aconteceu da treta lá do Mandaloriano com aquele grupo de Mandalorianos, que por acaso, né, tinha uma, abre aspas, princesa mandaloriana no meio, e eles, a princípio, eles tinham objetivos completamente diferentes, mas tudo converge no final. Quer dizer, essa relação que o Mando tinha com as Mandalorianas resulta na batalha final, na chegada do Luke, na resolução da questão do Baby Yoda e no cliffhanger para a próxima temporada. Eu quero pegar o gancho do que você falou agora para apontar outra vamos dizer assim, artifício de estrutura de contar a história que eles usaram, que eu também acho magnífico, que é, né, você mencionou ele encontrando com aquele grupo de Mandalorianos, que se eu não me engano se chama Night Owl, acho que eles não falam o nome na série, mas elas são as Night Owl. É que no começo ali tem um cara no meio, né, e teoricamente não pode ter um homem no Night Owl, tanto é que ele sumiu na segunda temporada, não sei o que fizeram com ele. Mas
Mas uma técnica de contar a história que eu achei muito legal é que nós fomos apresentados pro universo do que é ser um Mandaloriano meio que junto com o personagem principal. Então quando a história começou a ser contada, tudo que a gente sabia de Mandaloriano era o que ele sabia, que era aquele grupo dele ali, né? Que na verdade, mais pra frente você vai descobrir que é um grupo de fanáticos que não representa os Mandalorianos. É uma facção, são os Death Watch, né? Que eles chamam. Então aquelas regras de não mostrar o rosto, não sei o que, são regras daquele grupo específico, daquela facção específica. E aí o universo dele vai se expandindo junto com o nosso. Né? Então a história vai sendo contada de uma forma que a gente aprende junto com ele que o grupo dele não é de verdade o que representa ser Mandaloriano em geral, que ela é uma facção dos Mandalorianos e que talvez nem seja a facção que esteja mais correta. Então isso eu acho uma estrutura, né? uma técnica de contar a história também que eu acho muito, muito legal. É o famoso... não existe exposição, né? A história vai rolando, através dos acontecimentos você vai aprendendo sobre o universo, sobre as regras, sobre como as coisas funcionam. E ele vai contando também que ser um Mandaloriano não necessariamente é ser o cara que nasceu em Mandalore lá, ele é mais uma ideia, né? Então o Din Djarin, ele foi adotado, né? Os pais dele foram assassinados pelos separatistas. Ele foi salvo e foi adotado por eles. O Din Djarin, ele é um foundling que foi achado por essa Children of the Watch, que é a galera que segue essa Way of the Mandalore, que é essa... Exatamente. Essa parada antiga, né? Essa crença antiga, digamos assim. Foda, né, cara? Uma coisa que eu queria aproveitar para chamar a atenção é como a série ela tem um respeito absurdo por toda a mitologia de Star Wars, né? Porque todas as questões que a gente está discutindo sobre Mandalorianos existe na literatura do universo expandido e existe especialmente nos desenhos, né? Tanto Clone Wars quanto Rebels. É aquela coisa. Quem está assistindo Star Wars pela primeira vez nessa série é apresentado a esse universo. E assim, como o negócio é feito com carinho, que eu estava até comentando com os meninos por fora, nos meet fora, que é o seguinte, quando começou a série, que a galera já estava especulando a chegada do Boba Fett, eu tava assim, não traz o Boba Fett não, deixa ele morto lá, vai virar outro Darth Maul, puta personagem chato, não sei o que lá. O negócio é tão bem feito, cara, que quando finalmente o Boba Fett apareceu, eu falei, porra, caralho! Cara, uma coisa que a série faz muito bem é trazer essa coisa do silêncio de Star Wars de volta. Tipo, das coisas não precisa acontecer 400 mil coisas por segundo, explodir 20 coisas. Tem uma parada de senso de humor, assim, da piada, rolar uma piada visual, um olhar pro outro, rolar uma parada em silêncio, rolar aquela olhadinha um pro outro. Então isso eu acho muito foda, cara. Tem que tirar o chapéu mesmo pro Jon Favreau e o Dave Filoni estão fazendo, porque puta que pariu, cara. Isso é muito mais respeitoso ao que é Star Wars do que essa trilogia fanfic inteira junta e do que a trilogia prequel também, que eu adoro, eu até gosto, cara. Mas, pô, isso é muito mais Star Wars que aquilo. Mas sabe o que é interessante? Porque eu queria aproveitar para falar da cronologia, né? Porque a série se passa, se eu não me engano, 5 anos depois do Retorno de Jedi, não é? É mais ou menos isso. Então, e eles não fazem igual essa trilogia fanfic que você apaga tudo que aconteceu antes e vamos fazer um genérico de Império e um genérico de Aliança Rebelde. Não! O que você tem é a Nova República, que acabou de ser criada, né? E você consegue ver o caos na galáxia, né? Então você vê a Nova República tentando controlar os Core Worlds, que chama, e a Orla Exterior. E o Império tá tocando terror. O Império tá dominando vários lugares que ninguém faz ideias. Quando o Din Djarin e a... Como é que chama? A Gina Carano lá, o personagem dela? Cara Dune. A Cara Dune. Eles vão acessar um terminal imperial lá pra descobrir a localização do Moff Gideon. Nós vamos pro planeta tal. Eu não lembro o nome do planeta. Kova, que acho que era. Mas esse planeta não tem nada do Império. Não, tem sim, tem uma mina escondida lá. Então o Império está presente em lugares que as pessoas não fazem ideia. Então
mostra a dificuldade que é, a confusão que tem ali e os acontecimentos acontecendo. Os acontecimentos acontecendo foi foda, né? Os acontecimentos rolando naquela bagunça, né? Que é uma coisa que eu acho muito doida em Star Wars, assim, que... tipo assim, você tem vários planetas, mas todo planeta só tem uma cidadela ali, entendeu? É porque basicamente todo o universo de Star Wars, assim, você tem Coruscant, que é São Paulo, aí todas as outras cidades são Limeira, tá ligado? Tipo, cidade centro interior. Vai, tipo assim, no máximo, estourando uma Marília, que é uma cidadezinha maior, assim. Qual que é o Rio de Janeiro? Tatuí? E no mínimo a Badiânia, que é o máximo que tem. Rio de Janeiro é claramente Mos Eisley. É o lugar onde ficam todos os malandros da galáxia. Aliás, que episódio foda aquele, hein? Aí uma coisa que eu achei legal é que, tipo assim, a gente começa a ver sociedades um pouco mais diferentes, um pouquinho mais diferentes. Então, naquele episódio lá dos bagulho lá do minério lá, que aparece o pessoal do meio do mato. Eu também gostei muito do episódio que tem lá o negócio de batida de caranguejo não, batida de camarão azul, vocês lembram? Sim, tá no seriado inteiro a bebida de camarão azul. Não, porque eles mostram lá uma ruma de camponeses, é claro, porque se você não mora em Coruscant, São Paulo, você é camponês de Star Wars. Aí eles mostram os caranguejos azul como é feito, e pela primeira vez a gente vê o medo que um Walker, né, um AT&T dá numa galera quando chega aquele monstro. Não é nem o AT&T, Dá um o medo do caramba. ST, né? O pequeno Walker aí. É, o franguinho. Pô, a primeira vez que eu senti medo daqueles bichos, cara, porque porra, até então a gente via aí o Ewok derrubando aquelas porra. Não, exatamente. Nas discussões modernas e do universo expandido, sempre entrou essa discussão assim, né? Por que você vai fazer um veículo de tipo o AT&T ou AT&ST, que são claramente veículos não eficientes, né? E as discussões sempre acabam, não é um veículo para ser eficiente, é um veículo de imposição de terror. E naquele episódio você vê exatamente isso, cara. Na hora que aquele negócio aparece, você tá cagando se é eficiente, se anda em lagarto, em roda e o caralho. Você vê aquele negócio lá, é um monstro, né? Que veio aterrorizar a população. É uma máquina de opressão, né? Faz parte da máquina de opressão do Império. E voltando não voltando, mas continuando, né, nessa linha que vocês estão falando, eu gostaria até de comentar um pouco, que é um assunto que me emociona bastante, falar do respeito ao Star Wars, né? Esse seriado é uma carta de amor ao Star Wars. O Dave Filoni, pra mim, ninguém entende mais da mente do George Lucas do que o Dave Filoni, tirando o próprio George Lucas. Assim, se tem alguém que sabe dizer como o George Lucas faria ou levaria alguma coisa dentro do universo Star Wars, é o Dave Filoni. E o Dave Filoni é o braço direito do Jon Favreau nessa empreitada, e não podia ter sido melhor escolhido. Você vê que todos os detalhes, né, como é feito com amor, como é feito com respeito, como a atenção a detalhes é impressionante, né? O George Lucas, né, ele sempre falou que Star Wars era sobre a relação pai-filho, era sobre família. Né, o que é esse seriado inteiro, né? É o desenvolvimento ali de uma relação paternal de um órfão, que é o Mando, que é o Jindarin, né? Ele é um órfão, e ele desenvolvendo uma relação paternal com o Grogu, que é um órfão também, e que no final vai saber, talvez até desenvolva uma relação de paternidade com o Luke. Eles mencionam nesse seriado todo coisas do universo expandido fantásticas. Eles mencionam até naquele episódio que eu gosto muito, eu não sei se é o penúltimo ou o antepenúltimo episódio, que eles vão na base, lá no terminal, pra achar a localização do penúltimo, com o Mayfeld, né? E ele, aquela conversa dele com o comandante dele, né? O que gatilha ele enfiar um tiro no peito do comandante, é justamente que ele tá falando da Operação Cinder, né? Operation Cinder, que foi tirado do videogame, do último videogame, um dos últimos videogames, né? O Battlefront 2. Você joga, que a Operation Cinder era um plano de contingência do Imperador para, se ele fosse derrotado ou morto, várias naves, não são bem naves, são drones,
iriam queimar a superfície de vários planetas estratégicos, né? Do tipo, se eu não posso controlar, ninguém mais vai controlar. E eles trazem isso pra dentro, incorporam, porque numa dessa de queimar a superfície do planeta, você queima inclusive as tropas imperiais que estavam lá, né? E é justamente disso que ele tá reclamando, né? Falando que era uma coisa desumana de se fazer. Então, pra mim, esse seriado é uma carta de amor a Star Wars. Assim, que se você gosta da trilogia original, eu não vejo como não se apaixonar por esse seriado. Porque realmente a profundidade do respeito e do entendimento do que é Star Wars é uma coisa que não se vê desde 83, desde o Retorno de Jedi, eu acho. Ô Yuri, tem uma coisa que eu acho, por exemplo, essa coisa do legado da trilogia clássica e tal. Eu acho que o universo Star Wars é amplo, você não precisa ficar fazendo sempre, porque a família e tal, não sei o quê. Eu acho que, cara, o universo de Star Wars abre espaço pra tudo. Se você quiser fazer, sei lá, um The Office na Estrela da Morte, sabe, uma série tipo The Office, só que a Estrela da Morte, dá pra fazer. Você só tem que respeitar a mitologia, né? Por exemplo, fizeram o Rogue One, tipo, um resgate do soldado O'Brien em Star Wars. É um filme completamente diferente, ele sai desse universo de duas cores, de bem contra o mal, e mostra escalas de cinza ali, só que ele respeita o universo. Eu não posso concordar mais com você, concordo 100%. Mas eu acho que o que acontece com The Mandalorian é que depois do fiasco da nova trilogia e até do filme do Han Solo, a gente precisava de um resgate da trilogia original, um resgate de conceitos, um resgate do sentimento, um resgate das emoções que a gente sentiu lá, e um resgate dos personagens, por que não? Tanto é que quando o Luke apareceu na tela lá, eu não sei vocês, mas eu soluçava de chorar, entendeu? A hora que você vê o sabre de luz verde lá, batendo pra tudo quanto é lado, a mão direita dele com uma luva, você até fica desacreditado, fala, não, eles estão me zoando, não é o Luke, vai ser outra pessoa, mas a hora que ele tira o capuz, não tem como, cara. Então eu acho que a gente tava precisando, quando eu digo a gente, sei lá, nós que ficamos insatisfeitos, né, com como foi lidada a saga Skywalker, ou como o Luke foi tratado, né, na nova trilogia, especialmente no episódio 8. A gente precisava desse resgate, e eu concordo com você. É um universo, o universo expandido, né, para quem encostou no universo expandido, nos livros e quadrinhos e videogame, tem muita história para ser contada, com temas diferentes, realmente, não precisa ser sempre um tema de família, um tema sobre pai e filho, ou sobre perda, né? Tem vários temas, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que foi especial o Mandalorian ter tratado dos mesmos temas, porque a gente precisava desse resgate, cara. E no final você entende qual é o nível da força do Luke, né? Aquilo tudo vira tipo bichinho de bonequinho de chumbo. E atentando também ao que você falou sobre detalhes, o Burs, até outro dia, quando a gente estava conversando, ele falou de uma coisa muito interessante. Você lembra, Burs, do negócio do visual dos primeiros... Não, porque uma das coisas, eu tava esperando ter o momento pra falar disso. Uma das coisas que eu mais gostei nessa série, e uma das poucas coisas que salva na trilogia mais recente, que nós não vamos falar, é o respeito que eles tiveram pela identidade visual, se é que eu posso dizer assim, das naves. Porque o que aconteceu? Na série, na trilogia prequel lá, eles fizeram tudo diferente, parecia que você estava lidando com outro universo, até com as naves pareciam mais modernas do que as que em tese viriam depois na história, assim. Aquilo me incomodou muito na trilogia, nos episódios 1, 2 e 3, né? E nessa série eles fizeram tudo com o mesmo visual da série clássica, as naves, os botões, os sensores, tudo que era aquilo meio da década de 70, né? O futuro da década de 70, eles retomaram agora nessa série. Isso, pra mim, foi uma das coisas que eu mais curti, porque deu a sensação de você estar lidando mesmo com o mesmo universo, né? Isso foi muito bom. Isso é muito maneiro, né, cara? Eu concordo. Tipo, nossa, 1000% com você, porque foi uma das coisas que eu reparei também. Porque se você for pegar na trilogia original, tipo, era aquela...
você vê, né, que tipo, as armaduras, tanto dos Stormtroopers como do Darth Vader, a gente vê que é um negócio, tipo, né, feito ali, mas aquilo criou uma identidade pra todo Star Wars, né? E eles trouxeram isso de volta pro The Mandalorian. E eu acho isso muito legal. E num outro detalhe, claro, que tipo, todo mundo deve ter percebido quando o Luke Skywalker ele chega. Que, aliás, velho, teve um momento que tipo, eu tive cagaço com aqueles Dark Troopers. Puta, velho. Total, velho. Velho, cagaço, velho. Eu juro, nossa, velho, os bichos são muito, muito ruins, velho. Eu juro que se eu me botei ele naquela situação, eu já teria me cagado todo. Eu falava, me enraba aí, porque já deu, eu vou morrer mesmo. Você vê que aqueles Dark Troopers são a maldade, sabe? E aí quando você vê o Luke chegando, a forma como ele segura o sabre de luz dele é igual a do Darth Vader pra fazer, né, que ele é filho, porque eles têm a mesma instância de combate. A forma como eles seguram o sabre de luz é a mesma, entendeu? Então, tipo, é outro ponto que eu acredito que tenha sido pensado e que eles fizeram isso de caso pensado e que foi genial. Cara, eu não sei, eu não tenho nada de negativo pra falar do Mandalorian, sinceramente nada. Gina Carano, eu te amo. Puta que pariu, mulherão da porra. Falando em Dark Troopers, eu queria chamar a atenção pra trilha sonora do Daft Punk que eles fizeram no episódio final. Ai. Cara, a cena, corroborando o que o Mário falou, cara, a cena do Mando lutando com um Dark Trooper foi de se cagar de medo, cara. Ele socando a cabeça, afundando a cabeça dele na parede no soco, cara. Você fala, nossa, ainda bem que é Beskar essa armadura, senão ele tinha virado um patê. Numa cena de 5 segundos a gente entende o que é um Dark Trooper e o que é a armadura de um Mandaloriano, né? Que porra, velho. Porque um tiro a laser não fazia faísca nos Dark Troopers e o Luke cortando como se fossem umas latas de sardinha. Ah, não, e o melhor pra mim, o mais legal foi o último Dark Trooper que ele mata, que ele amassa igual uma lata de cerveja, só com a força, cara. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, é muito lindo aquilo, cara. Esse bichinho só, ele nem faz nada, só amassa por dentro. Eu quero saber quando é que vai sair o espremedor de laranja do Luke Skywalker pra fazer o suquinho. Que é espelhado, que é como vocês já comentaram, é espelhado aquela cena do Rogue One do Darth Vader no corredor. O último cara, o último soldado, ele mata também com estrangulamento, né? Ele não enfia no... o paralelo das duas cenas, você pode procurar no YouTube, né? Tem as duas cenas pareadas, é muito bonito, cara. Realmente eles levaram. E só pra comentar, o Dark Trooper, mais uma prova aí do que eu tô falando, do amor e da dedicação aí dos criadores da série. Dark Trooper também é tirado do universo expandido dos videogames. O Dark Trooper não aparece em nenhum outro lugar a não ser no jogo Dark Forces. Star Wars Dark Forces, que é da década de 90. Olha onde os caras vão buscar material, cara. Ô Yuri, tem outro jogo em que os Dark Troopers aparecem, eu não lembro qual era o nome, mas ele era tipo um joguinho de de Star Wars. Era um joguinho de estratégia bem intenso, bem difícil. E lá no final você conseguia construir tropas de Dark Troopers. Eu só queria acrescentar, concordo e discordo do que o Burz falou da comparação com o modelo das naves e tal. Eu acho que o erro dos prequels foi ter feito o visual, porque o visual do Star Wars clássico era a visão que as pessoas daquela época, da década de 70, tinham do futuro, né? Aqueles painéis, com aquelas luzinhas, não sei o que. Isso aí eu acho que faltou bastante. Agora, os modelos das naves em si, eu achei ok, porque é como se fosse uma versão beta, do Star Destroyer, ou uma versão beta dos TIE Fighters, né? Assim, eu tava me referindo mais à parte interna mesmo das naves e tudo, entendeu? Aí, beleza.
Tipo, a nave antiga era tudo com os controles sensorial e tal, e as novas eram com botãozinho. Como assim, cara? Os caras abandonaram essa Só aquele pod do Anakin Skywalker tem mais tecnologia do que a Death Star inteira, velho. E é sucata. Porra, olha os painéis com tipo assim, contador de velocidade em realidade virtual, cacete. Não, o Palpatine na sala dele lá, com os puta negócios holográficos, com os controles, parecia o Tony Stark. Eu lembro que um amigo meu, na época, deu até uma explicação meio assim, mas é que quando instala uma ditadura, a tecnologia fica pior. Ele falou, não, velho, mas pode parar de evoluir, mas não vai piorar. Os caras, agora é ditadura. Tipo, se começar uma ditadura agora, nós vamos começar a usar celular de teclado de novo, em vez de smartphone. Não. Mas tem um pouco disso no universo expandido, na explicação. Acho que nas novelizações dos episódios e também nos quadrinhos. Um exemplo é, por exemplo, que a tecnologia de clonagem, ela meio que foi perdida, começa a dar errado, por isso que eles param de usar clones e começam a recrutar mesmo, né? Os Stormtroopers da trilogia original, eles já não são mais clones, né? Eles já são soldados recrutados, meio escravos. Retroceder. Né? Vamos dizer assim. Queria trazer aqui fazer uma pergunta para vocês, né? Porque eu lembro que no primeiro episódio houve um sentimento muito controverso. Eu lembro na internet houve uma controvérsia, né? Uma polêmica sobre quando apareceu pela primeira vez o Grogu, na época Baby Yoda, porque eu confesso que na hora que eu vi eu já tava embarcado já. Pra mim tá ótimo, opa, isso vai ser bom. Mas eu lembro que teve muita polêmica e com uma certa razão, né? Muita gente falou assim, isso aí é só pra vender brinquedo, é só pra forçar a nostalgia na gente pra assistir o show. Quer saber se vocês lembram qual foi o sentimento de vocês quando vocês viram, se vocês estavam ainda céticos a respeito de como seria, ou se vocês gostaram logo de cara. Olha, no meu caso, idem a história do Boba Fett. Tipo, se eu tivesse tomado spoiler do bebê Yoda, eu ia assim, não. Mas como eu não tomei spoiler, eu achei tudo lindo. Eu confesso até que achei meio infantil aquele Muppet ali, mas não me incomodou, eu só achei foda. Então, eu tive ressalva porque, assim, quando lançou o Mandalorian, eu só fui assistir um pouquinho depois. E aí era sempre, Baby Yoda pra cá, Baby Yoda pra lá. Foi o mesmo enginge, foi o mesmo nojinho que eu tive antes de assistir Senhor dos Anéis, porque era todo mundo, é o fins pra cá, é o fins pra lá, Hobbit. Eu falei, puta, deve ser uma história bosta, com coisa bosta. Enfim, aí eu peguei, sério, né? Então, aí eu peguei, assisti o Senhor dos Anéis, adorei pra caralho. E aí, beleza, sentei e fui assistir o Mandaloriano. Eu falei, porra, legal. Aí apareceu o Grogu. Aí eu ainda tava meio com enginge, assim, eu falei, fofinho, mas é só pra vender, porque, tipo assim, ele não era muito, assim, expressivo. Tem que salvar o bichinho e levar pros Jedi. Dane-se. Aí, tipo assim, eu notei logo qual que era a apelação. Tem vozinha de neném, o zoião grande, uma carinha fofinha. Essas coisas não me cativam. Na verdade, eu acho que, assim, de todo esse tempo que eu assisti o Mandalorian, acho que o único momento mesmo que eu falei assim, pro Grogu, foi quando ele foi fazer o treinamento com a Ahsoka, né, que aí ele foi e tal, e aí o Mandalorian fica contente quando ele descobre que ele pode usar a força e tal, aí eu achei fofinho. E também me emocionei no último episódio, que aí o Grogu vai e bota a mãozinha na cara do Mandalorian lá. Mas foram os únicos que, assim, tipo, eu fiquei muito com aquilo, tipo, mesmo porque a gente vem desses desastres, né? A gente tava vindo de desastres dos filmes do Star Wars, que foram, assim, completamente decepcionantes, assim. Então, a gente tava esperando mesmo que fosse ser uma outra grande porcaria comercial, sem se importar com nada e nem com ninguém. Sabe o que é, cara? É que muitas vezes a hype, ela meio que estraga um pouco também, né? Porque o pessoal fica tão emocionado. Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Eu cansei de ver meme, cansei de ver imagem. E eu fiz igual o Mario, demorei pra assistir.
né? Mas aí eu já comecei meio de má vontade. Só que ao final do episódio, eu gostei tanto do episódio, do começo ao fim, que depois que eu vi o Grogu, eu falei, gostei, cara. Não achei chato, não. Eu posso dar, assim, um depoimento completamente diferente, oposto, assim, do Mário, porque eu nem sabia de Baby Yoda, eu vi o episódio, tipo, no primeiro dia, assim, porque você me conhece, né? Fui locadora do Paul Rabbit e baixei e assisti o episódio no primeiro dia e não sabia nada de Baby Yoda, entendeu? No final do episódio eu vi o Baby Yoda de verdade e falei, caralho, me apaixonei na hora. E também me apaixonei pela ideia de uma série Star Wars meio western e que ainda tinha essa ligação. Pô, de cara você vê que, né, que vai rolar uma parada profunda ali entre ele e o Baby Yoda, que no caso é como se ele fosse o Itogami do Lobo Solitário e o bebê, entendeu? Na hora ele olha pro Baby Yoda ali, ele mata o Ig 88, né? O Ig 88. Porque sim. Não vai ter como matar aquela coisinha fofa ali na frente dele, rapaz. Então a minha expectativa era bem alta, assim, mas eu acho que o episódio superou totalmente. Eu sou fãzoca, assim, do Dave Filoni, né? Adoro Clone Wars, adoro Star Wars Rebels, então eu tava com a expectativa bem alta, cara. Enic, babysitting in the complicated profession. Pois é. Eu já tive, foi o contrário, eu vi antes, né, os memes e tal, fiquei curiosíssimo pra assistir. Falei, caramba, velho, tem uma criança da espécie do Yoda na fita, cara, quero saber o que vai acontecer. Só que lá só serviu pra me despertar a curiosidade e me empolgar de assistir a série. Só que tem uma coisa, agora eu vou trazer aqui um questionamento aqui pra ver se vocês entendem. O Grogu, ele tinha que estar vivo, né? Tanto que o próprio Império queria preservar a vida dele e tudo mais. E lá, no fim, lá, a hora que tá os Dark Troopers murrando a porta, o maluco lá, o Giancarlo, não sei das quantas lá, fala... O Moff Gideon. Ele pega e fala assim, daqui a pouco vão estar todos mortos, menos eu e a criança. Então, quer dizer, era interesse. Então, quem que manda matar a criança lá no começo? Que era pro Mando e o robô matarem a criança lá no início. Isso pra mim ficou incerto. Ficou meio mal escrito isso, porque na real o cara fala pra ele, é melhor que ela venha viva. Mas o próprio o cara que contrata ele, né, o cliente, fala pra ele, se morrer tudo bem. Então... mas mais ou menos também, porque o Moff Gideon chega uma hora que ele levanta e atira na Bo-Katan e ele tenta matar o Grogu também, né? Então... mas daí aí já é aquela coisa assim, meio que, fudeu, agora eu vou acabar com tudo, entendeu? Já que, como disse, se eu não vou ter esse moleque, ninguém vai ter, vamos dizer assim. Eu gostei da primeira impressão do Grogu, porque foi meio que um plot twist, né? Tipo, não, o seu alvo é uma criatura de 50 anos, né? Ele chega lá, porra, tem 50 anos isso aqui? E é só um bebezinho, né? Eu com Star Wars, eu sou meio tipo o marido traído que fica voltando pra mulher, entendeu? Pode ter o pior filme de Star Wars, o pior série de Star Wars, a partir do momento que você começa um novo, eu tô lá de novo pronto para ser ferido novamente, sabe? De coração aberto. Então quando apareceu o Grogu, eu imediatamente, né, eu não fiquei cético, né, eu não consegui ficar cético. Eu imediatamente falei assim, os caras vão colocar uma espécie que nem o George Lucas nem deu o nome. Eles têm alguma coisa séria em mente, né? Eles estão sérios sobre isso aqui. Não é uma brincadeirinha essa série aqui. Essa série aqui ou vai ser uma catástrofe sem precedentes, ou vai ser uma coisa séria, vão tratar a sério e não vão ter medo de mexer no universo Star Wars como deve ser mexido. E de fato foi sério, não tiveram medo. Mas essa cena, agora mudando um pouco de assunto, eles me remete a uma coisa que negativa um pouco, que é se você parar pra pensar, né, e eu acho que ninguém perdeu muito tempo pensando nisso, mas a invasão do Mando e do IG-88 ali, eles estão praticamente massacrando
o que seriam heróis da história, né? Que são quem tá protegendo um Padawan Jedi que foi salvo da Ordem 66. Quem são aquelas pessoas que foram mortas por eles? Eu tenho interesse em saber, eu tenho curiosidade. São pessoas que a própria Ordem Jedi, né? Provavelmente Jedis, pediram para aquele grupo proteger aquele Padawan para não ser morto. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu tinha a teoria de que, tipo assim, o que restou do Império, né? Eles queriam o Baby Yoda pra fazer testes e de repente alguém dentro da rebelião / Nova República queria matar ele. Igual aconteceu no Rogue One, mas é só uma teoria. Eu pensei, mas essa teoria sua foi uma que eu pensei pra explicar por que eles tinham que matar o Baby Yoda lá naquele momento, porque é meio que assim, os caras vão usar o sangue desse moleque pra fazer clone, alguma coisa assim. Vai dar merda. Então vão matar esse moleque porque pelo menos eles não vão ter o sangue dele pra fazer as cagadas. Não, eu acho que absolutamente ninguém fazia a menor ideia de que o Moff Gideon estava atrás do sangue do Grogu. É uma coisa absolutamente secreta. Eu não acho que isso explicaria, não. Mas é isso, eu queria saber a história das pessoas que estavam protegendo o Grogu, porque a minha impressão é que é uma história triste ali. Que eram pessoas, tipo, do bem, heróis, remanescentes ali das ordens dos últimos Jedi, sobreviventes da Ordem 66, que estavam há muitos anos, né, desde a Ordem 66, tomando conta do Grogu. Sim, porque o background do Grogu é muito legal, né? Porque ele foi treinado no Templo Jedi, né? Pela Ordem Jedi e tal. E aí depois da Ordem 66, sabe-se lá o que aconteceu com ele, como ele sobreviveu, e fica o mistério, né? Eu acho isso muito foda. Ele devia ser muito pequenininho naquela época, ele se escondeu em algum lugar e o Anakin não viu. Só a única explicação que eu consigo imaginar. Tá aí. Não, ele não precisava estar naquela sala que o Anakin entrou. O Templo Jedi é gigantesco, né? Por favor. Ele podia estar escondido em qualquer lugar, pois é. Talvez não estivesse nem fisicamente no Templo Jedi naquele momento. Eu acho que, assim, a questão de levantar perguntas sobre o passado do Grogu talvez seja a mesma intenção que os produtores queiram quando se levanta perguntas sobre o passado do Yoda. Porque George Lucas falou, o Yoda só existe. Ele é um cara que tava lá. Ou seja, ele não tem background. O George Lucas não fez um background pro Yoda. Não fez um background certo. Não fez um background sobre o povo dele. Não tem muita... E o George Lucas falou, não. Ele é o cara que... Ele vem quieto. Ele vai embora quieto. Ele vem, faz o que tem que fazer e vai embora. Essa é a ideia do Yoda, segundo o George Lucas. E eu acredito que vão ter perguntas sobre o Grogu que não serão respondidas porque talvez para seguir a mesma mística do Yoda, entendeu? Porque se você for ver, a espécie do Yoda não tem nome. Você sabe a espécie de vários outros seres do universo. A do Yoda não tem nome. Não tem. Não tem. A única coisa que se sabe é que quando o Yoda desceu lá naquele planeta lá, quando o Luke foi treinar com ele tava com mais uma outra pessoa, que eu não lembro quem era agora. E que o Yoda foi treinado por um ser que tava... o Yoda ele não conhecia muito dessa história de Jedi antes dele chegar no planeta em que ele treinou o Luke. E aí o Yoda foi treinado por esse ser, que eu não lembro o nome, se vocês souberam. E aí... o Yoda, ele tem toda essa idade. Aí ele fez, tanto é que o Yoda é considerado o melhor Jedi que teve, o mais poderoso, né? Mas é só isso. O George Lucas, ele não desenvolveu mais tanto sobre o passado do Yoda. Então, o que se sabe do Yoda é que ele sempre teve um talento muito grande, ele sempre se destacou muito, ele sempre foi considerado o pica dentre todos os Jedi, e só isso. E tomou um chocolate do Palpatine. Uma sacolada. Foi durante a liderança dele, da Ordem Jedi, que a Ordem Jedi foi pro caralho, né? E eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa com o Grogu. Eles vão manter a mesma mística, o mesmo mistério
com o pequenininho. Eu acho que seria o mais justo aí deixar sempre essas perguntas no ar. Isso é legal. Eu espero que não, mas eu entendo. Eu espero que não. Não, agora eu quero saber. Imagina uma série ou um filme contando sobre o resgate do Grogu da Ordem 66 e protegendo ele durante todo o período do Império, talvez. Sei lá. Mas como o Boggs bem disse, tem tantas outras coisas a serem exploradas no universo expandido, não precisa ter uma história pra contar. O que a gente sabe já é o suficiente. Eu concordando com você, Mário. O que a gente sabe é o suficiente. Ele era um padawan lá, ele foi salvo de algum jeito, e ele tava lá quando o Mandalorian, quando o Mando apareceu. Mas eu quero muito, muito saber. Eu não sei se vão contar essa história, mas quero muito saber o que acontece depois, ele e o Luke. Né? Eu acho que assim, se revelarem alguma coisa do Grogu, vão automaticamente revelar coisas sobre o Yoda, porque não tem como. Não tem como. Exato. E aí... Bom, do jeito que eles estão fazendo, eu não acho nem ruim, porque do jeito que essa série tá sendo fantástica, eu aprovo tudo que eles fizeram. Se o Mandalorian peidar ali, eu vou achar fantástico. Uma coisa que eu achei bacana também é a guilda dos Bounty Hunters, né? Então, de início, o Mando é o pica ali, é o fodão que conseguiu coisas que os outros não conseguiram e tal, não sei o que. Só que o remorso bateu, né? Ele entregou o Grogu pro Império e aí bateu aquele sentimento paternal. Ele falou, não, foda-se, eu vou quebrar a regra mesmo, caguei, eu vou salvar o Grogu e... Ô, Mário, deixa eu ser chato aqui, tá? Parece que o mundo de Swamp World que eles caem, ele e o outro amigo lá, que são treinados pelo Jedi Master Nekata Del Gormo. Isso, não sabia o nome desse negócio. Que é um bicho esquisitaço. Esquisitaço. Parece que ele era pra ser mesmo Dagobah e por isso que o Yoda estaria voltando pra lá. Só que o George Lucas falou que o Yoda nunca tinha visitado Dagobah. Então, de repente, ele voltou pro lugar que ele já tinha passado a infância, sei lá, um lugar parecido. Mas não era exatamente Dagobah. Mas de qualquer forma é Legends, né, essa história, né? Não é Legends. Tudo foi pro saco, né, quando a Disney comprou, né? Quando a Disney comprou, jogou todo o universo expandido no saco. Mas é por isso que eu gosto do Dave Filoni. Você vê que ele tá forçando trazer tudo de volta pro canon. Não é canon mais? Não, peraí, deixa eu escrever uma frase aqui no meu série. Pronto, agora é canon de novo. Vocês ouviram falar no boato que talvez tenha alguma parada da Mara Jade? Isso eu tô bem animado. Eu vi... Qual foi a atriz que foi chamada? Teve uma atriz que foi chamada pra fazer um papel... Teve, pois é. Que foi chamada pra fazer alguma coisa importante e as pessoas estão especulando que talvez seja a Mara Jade. Não tem prova nenhuma. Deixa eu ver. Não, tudo que a gente sabe é que a atriz realmente foi chamada pra fazer alguma coisa, mas... é a... Como é que é? Não sei o que, Gillian. A que fez a Nébula do Karen Gillan, esse é o nome dela? Que fez a Nébula no Guardians of the Galaxy. A Karen Gillan, que também foi companheira do Doctor Who, também maravilhosa. Karen Gillan, isso mesmo. Então ela foi chamada para fazer alguma coisa importante no Star Wars, no universo Star Wars, mas de fato pode ser qualquer coisa, né? Mas se fosse a Mara Jade, a gente agradeceria também. Mas a gente tava falando dessa suposta primeira impressão, o Grogu foi feito só para vender boneco, não sei o que e tal. De certa forma, o Boba Fett também foi assim, né? Ele era meio que ele era um bounty hunter meio aleatório ali, não teve muita importância na trilogia clássica, ele morreu daquele jeito ridículo no Retorno de Jedi. Em defesa do Boba Fett, ele é esperto, porque ele percebe quando o Han esconde a nave ali, entendeu? Ele sai com o lixo, coisa que nenhum dos outros imbecis percebeu, né? Mas ele era só um figurante que deu muito certo, cara. Tipo assim, não tinha nada disso. Desculpa, sou fã. Eu entendo. Me corrija se eu estiver errado, a primeira aparição dele nem foi. A primeira aparição dele, da armadura, foi no especial de Natal. Star Wars. Ele aparece. É verdade. O Christmas Special. Aquela aberração. Foi, inclusive, homenageado no próprio Mandalorian quando eles mostram o rifle, né? Que é aquele rifle que ele usa. É o rifle que ele aparece no especial de Natal. Isso é muito legal, cara. Olha como o Jon Favreau ama essa porra. Isso é muito maneiro. Pergunta, ele não aparece na cena cortada do Jabba the Hutt, que depois eles colocaram aquele CGI delicioso, né?
versão. Ele aparece, assim, no episódio 4, na cena cortada com o Jabba. O que eu quero saber é se ele realmente aparece na cena cortada ou se eles colocaram o Boba Fett ali na pós-produção só pra constar hiata. Porra, mas aí também você tá querendo... Acho que não, né? Eu não sei. Só se a gente arrumar essa versão original, né? É só achar, tem uma versão que tem um making-off que eles mostram, é verdade. Tem a cena original que era com um cara, um ator fazendo o Jabba. Isso, que era originalmente o Jabba, né? Que até a cena é bem tosca, porque, lógico, não foi remasterizada, não foi nada. Então é bem Arnaldo Antunes. E terem feito ele sobreviver a queda no Sarlacc lá, eu achei foda, porque eu acho a história do Boba Fett muito foda. Ele é um clone inalterado do Jango Fett que serviu de base pro exército de clones. Né? E o pai dele, né, o Jango Fett, lutou na Guerra Civil, e o pai do Jango Fett foi o Mandalore em algum momento. Exatamente. E nos quadrinhos a ressurreição, não ressurreição, né, mas a não morte dele, do Sarlacc Pit, era meio esquisito, mas era interessante. Ele cai 2 vezes, né, no Sarlacc Pit. Exato. Uma aquela do filme, ele consegue se livrar, aí ele cai de novo. Aí eu não lembro se da segunda vez ele morre de vez mesmo, ou se ele morre... Que karma, né? Mas o seriado fez um trabalho excelente. Primeiro, a gente não precisa saber como ele saiu do Sarlacc Pit. É tipo o mistério do Mestre Yoda, onde veio. Ele tá com uma porra de uma armadura de Beskar, né? E tem outra coisa, na hora que aquela porra daquela Bard cai, ela cai em cima do monstro, explodindo tudo. Eu acho, sei lá, o bicho pode ter morrido ali. É bem possível que tenha matado. Nos episódios anteriores eles falam lá do Krayt Dragon, né? Falam, onde os Krayt Dragons vivem? Nos poços abandonados do Sarlacc. Aí fala, não existe poços abandonados de Sarlacc, existe quando o Krayt Dragon come o Sarlacc. Então, pode ser que se o Sarlacc não morreu com a queda da nave, pode ser muito bem que um Krayt Dragon atacou o Sarlacc na confusão, no caos ali. Exato. Ele tenha escapado. E realmente é uma observação boa da armadura de Beskar, porque isso é retcon. Porque a armadura dele no Legends era de Dura Steel, que provavelmente não resistiria ficar dentro do Sarlacc, mas uma armadura de Beskar provavelmente resiste. Então foi esperto deles transformar em Beskar. Talvez no The Book of Boba Fett. E contam como que ele perdeu a armadura ou isso faz parte do Não conta. Talvez. Mas não é difícil de imaginar. Tipo, ele pode ter escapado do Sarlacc já totalmente semi-morto, apaga no deserto. Passa lá os Jawas, que são Scavengers, deixa ele pelado lá, pegam toda a armadura e vão embora. E deixa ele pelado e larga ele pelado no deserto lá, entendeu? Aí uma hora ele acorda e sai andando. Não deve ser difícil de imaginar alguma coisa assim. Mas eu gostei muito do que fizeram com eu tenho na verdade, a primeira parte, né, o que fizeram com o Boba Fett, a hora que ele é apresentado, eu gostei muito, porque em poucas cenas você vê quem é o Boba Fett de verdade, né? O cara todo fudido ali, super habilidoso em luta e super honrado, né? Ele chega com a honra lá, não, você me dá a minha armadura, eu vou te ajudar. E ele honra a palavra dele até o fim. Né? O que me deixou um pouco chateado com a cena pós-crédito do último episódio, que é um dos pontos que eu tenho aqui que eu gostaria de trazer, que é o Boba Fett aparecendo lá, matando o... Bib Fortuna. Bib Fortuna, né? Lá no Palácio do Jabba. Que provavelmente não é mais Palácio do Jabba, é o Palácio do Biba. Do Bib. E virando Crime Lord, né? Virando o chefe de máfia ali, né? Do local, de Tatooine. Ou provavelmente do clã Hut inteiro. E aí eu fiquei um pouco chateado porque eu tava vendo ele como uma pessoa super honrada e de repente ele vira um crime lord ali. E aí eu queria saber o que vocês pensam disso, o que vocês gostaram disso, não gostaram, ou pode ser que ele seja um crime lord honrado, sei lá cara. Qual é a visão de vocês sobre o futuro do Boba Fett? Hein? Eu tô suspenso, não vou julgar até ver o bagulho.
E, assim, de repente o Boba Fett tem algum sentimento de vingança, tá ligado? Com os Roots. Eu não faço a menor ideia. O comportamento do Boba Fett na trilogia original, ele não aparenta. É lógico que lá, aí na série, ele mostra assim, no universo expandido deve ter bastante coisa, não sei muita coisa sobre o universo expandido. Mas na trilogia original ele não é bem colocado, ele é mais para um vilão do que para um herói, né? Assim, ele tá lutando ali ao lado do Jabba, da galera lá do Jabba the Hutt, na hora que eles vão executar o Luke. Então, sei lá, se tem alguma explicação nessa área. Então, a mesma impressão que o Yuri teve, eu tive também, mas o Buza trouxe um ponto muito importante. O Boba Fett nunca foi santo, não. Não é santo. Foi santo, não. Ele era apenas um mercenário e ele ia onde o dinheiro estava. Então, assim... Não, de jeito nenhum. Vocês têm toda a razão, mas é justamente por isso que eu gostei quando eles estabeleceram na série como um homem honrado. Porque ele era um mercenário e um mercenário que trabalhava principalmente para as organizações criminosas e para o Império. E aí eu gostei quando trouxeram ele meio pro lado mais honrado, assim, mas pelo visto não trouxeram muito, né? Só talvez a única coisa que ele fez foi pagar a dívida que ele teve com o Mando, só. Ele precisava da armadura dele para ser quem ele era, para poder tomar a posse do Covil junto com aquela maravilhosa da Ming-Na. Justamente, aí ele foi lá e, como todo bom mercenário, ele vai e paga a dívida dele, pagou a dívida dele. E como ele disse, eu tô contigo até que a criança esteja de volta com você. Quando ele conseguiu isso, ele não teve mais nenhum no strings attached, entendeu? Então, tipo, foi isso embora e vai fazer o que ele tem que fazer. Eu acho até que ele tem um sentimento de gratidão com o Mando e se o Din Djarin precisar dele no futuro, ele pode voltar. Mas agora ele tem a série justamente dele, né, pra tocar. Não, mas eu quero ele bonzinho. Ah, não vai rolar, entendeu? É o Boba fucking Fett. Cara. O cara viu o pai dele ser decapitado na frente dele, velho. Você acha que ele é bonzinho onde? Pois é, o Mace Windu. O cara é todo traumatizado, ele tem 14 joelhos, não tem como. 14 joelhos. Nada que um Baby Jar Jar Binks não quebre o coração de um mercenário. Nossa, não fala de Jar Jar Binks, não. Baby Missa que é leite, missa que... Não pode. Jar Jar Binks só serviu pra fazer merda. Eu só queria lembrar da coisa mais fofinha depois do Baby Yoda, que é o Baby Jabba, do Clone Wars. Muito fofinho. Mas deixa eu levantar aqui uma falha que eu achei. A gente até já conversou off, mas... uma coisa que eu achei, assim, uma falha, foi ali no fim, na cena, que o Luke chega, né? O Luke vai, mata lá todos os Dark Troopers e entra lá na sala onde tá a galera, né? O Luke foi o cara que destruiu a primeira Estrela da Morte. Ele foi condecorado lá naquela cena que acontece no final do episódio 4, né? Depois ele vira General Skywalker, participa da batalha que destrói a segunda Estrela da Morte. Na minha opinião, 5 anos depois disso, era pra ele ser um rosto pelo menos conhecido pela Gina Carano lá, esqueci o nome da personagem. Cara Dune. Porque ela era da rebelião, ela era uma soldada da rebelião. Como é que ela não ia conhecer um general? Até o dia que a gente conversou offline, o Yuri falou assim, você sabe quem que foi o primeiro soldado que invadiu lá o ninho da águia do Hitler? Eu não sei, mas com certeza se eu tivesse um soldado americano da Segunda Guerra Mundial lá, mesmo que ele estivesse lutando, sei lá, na África, na Itália, em qualquer outro lugar, ele ia saber pelo menos o nome dos caras, né? E talvez visse foto no jornal do Exército, ia conhecer. Ou ia saber, se fosse o General Patton, por exemplo, chegasse em qualquer lugar da Segunda Guerra Mundial, os caras, o General Patton ali e tal. Então ali eu achei que foi uma falha. Eu acho que ela, pelo menos, poderia ter reconhecido. Peraí, você não é o Luke? Eles ter colocado alguma coisa assim pra fazer essa... Ela pode ter reconhecido. Então. Mas ela pode não ter tido a oportunidade de falar. O cara é herói que salvou a galáxia. Tipo, não tem imprensa Será?
Quem destruiu a Estrela da Morte foi o Han Solo, cara. Foi o Lando, aliás. Não, mas o Luke tava na batalha, Yuri. E o Luke era um general, cara. Mas na história, o Darth Vader e o Imperador estavam na Estrela da Morte. A Estrela da Morte foi destruída pelo Lando. Sim, a segunda Estrela da Morte. A primeira foi destruída pelo Luke. Ah, ninguém lembra de primeira Estrela da Morte. De qualquer forma, mas é o marco que marca a contagem de tempo no Star Wars, é a batalha de Yavin lá, quando a Estrela da Morte, a primeira, é destruída. Mas mesmo assim, eu não acho nem que eles iam saber que o Luke é um Jedi também, não sei se... Então, mas na minha opinião, a cara dele, a figura dele era pra ser conhecida, um herói da rebelião, entendeu? Um puta... Eu tenho outra tese. Ela pode ter reconhecido ele, mas ela não teve oportunidade de falar ali, né? Tipo, tá ali aquele clima ali, ele pegando o Grogu e levando embora. Ela, ô Luke, beleza, cara? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Ia ficar meio... Não, ela quando vê... ela é uma das pessoas que fala, pelo amor de Deus, não abre essa porta aí pra esse bicho entrar, pra esse mago maluco entrar. Então acho que ela realmente Não. Pera aí, eu revi a cena hoje, um pouco antes de coisa. Que a única pessoa que fala, ele fala assim, open the door, né? Ele manda abrir a porta, aí a mina lá, companheira do Boba Fett, que fala, you are crazy. Mas daí ele abre a porta, ninguém se opõe, ninguém xinga, ninguém fala nada. Se só essa outra que fala, you are crazy, só isso, não tem... Exato. Ah, então fala. Eu queria voltar ao assunto, a série do Boba Fett, né? Eu vi uma especulação que eu achei bem interessante. Que o Boba Fett, ele... Enquanto ele era contratado pelos Hutts e tal, ele ganhou muito dinheiro, e os Hutts ganharam muito dinheiro com o Império e tal, não sei o quê. Só que depois que o Império caiu, ele se fudeu muito nos negócios. Porque o Império começou a tocar o terror pra tudo que é lugar. Então ele pegou um ódio do Império. Então a especulação é que ele usaria ele foi lá, tomou o lugar do Bib Fortuna e usaria isso pra atacar alvos imperiais. Isso talvez satisfaça a fé de que ele é um cara honrado, de ele pode ser um cara bonzinho, né? É, legal. Aí, gostei dessa, tá vendo? Bonzinho, cara. Mas Roberto Fettuccine. Ou talvez ele tenha problemas com a rebelião também. Eu achei uma ideia interessante, Até que quando ele vai... quando os Dark Troopers pegam o Grogu lá e levam ele embora, e ele persegue lá, ele fala they're back, the Empire, né? Como se tivesse puta que pariu, né? Esses filhos da puta voltaram. Queria pegar o gancho do que o Burza falou ali, que ele acha que pelo menos a cara do deveria ter reconhecido o Luke. Então, naquela cena, quem reconhece de verdade, quem sabe o que está acontecendo, é o Moff Gideon. Um pouquinho antes eles fazem o foreshadow, né? Ele fala, né? Eu sei tudo, meu trabalho é saber de tudo. Eu sei, inclusive, que você gastou sua munição aí, parará. E ele é um cara que, se ele é o braço direito do Almirante Thrawn, como parece que ele é um cara que saberia que o Luke estava lá dentro da Estrela da Morte. Quem é o Luke? Que o Luke derrotou o Darth Vader num duelo de sabre de luz, e que por causa disso o Imperador morreu. A cara dele, quem tiver a oportunidade de assistir de novo, assiste a cara dele quando ele se liga quem é que tá chegando, assim, tanto é que ele tenta se matar, né? Ele pega a arma, põe na cabeça, porque pra ele é melhor se matar do que ter que encarar o Luke Skywalker, cara. A primeira vez que ele vê que deu merda que é a hora que os Dark Troopers param de esmurrar a porta, né? Porque os Dark Troopers são programados pra detectar o perigo e ir no perigo maior. Tipo, chega a X-Wing, ali eu acho que ele já saca, fala, caralho, quem que tá nessa X-Wing que os Dark Troopers pararam de esmurrar a porta pra ir lá? Fala assim, fudeu, mano. É muito louca essa cena. Eu achei essa cena linda, assim, de você ver o desespero na cara de quem sabe o que é que tá realmente acontecendo, ao ponto do cara tentar tirar a própria vida. Ô, Buzz, eu acabei de rever aqui a cena e realmente a cara do não fala nada, mas ela dá uma olhada pro Din Djarin, tipo, você tá tipo louco que vai abrir essa porta. Ela dá uma olhadinha assim. Não, inclusive ela fala, ela dá uma zoada, né? Oh, meu Deus, um X-Wing, estamos salvos. Oh.
Ela nem faz ideia do que seja. Uma X-Wings. Muito uma bom. X-Wing. Aliás, que mulher. Meu Deus, que mulher. Mó gata. Ai, que mulher. Que mulher. Antivax. Porra, Mário. E ali quando a R2-D2, quando ele, né, o R2-D2 ele tem uma conversinha ali com o Grogu e aí ele fica super feliz, pulando. A minha leitura é que ele reconheceu o Grogu, porque o R2-D2 era do Anakin e o Anakin vivia no Templo Jedi, então certamente o R2-D2 Olha, que boa conheceu ideia. Interessante. Essa é a minha leitura, mas algumas pessoas falaram, não, ele ficou feliz porque o Grogu se parece com Yoda e o R2-D2 gosta do Yoda. Aí eu apoio mais essa segunda, Yuri, porque o R2-D2 ele tem a memória apagada, né? Lembra no episódio 3? Não, só. Não, só o C3PO, só. Ele é o único droid que tem a memória intacta desde o episódio 1 até o episódio 9. Exatamente. Infelizmente, ele queria muito esquecer o que aconteceu no episódio 9, mas ele não consegue. Haja SSD pra fazer. Nossa, então... O Bail Organa manda ele apagar só a memória do droid de protocolo. Só o C3PO. Exatamente, é muita maldade, cara. Nossa, pra mim, isso é novidade pra mim. Porque até hoje, até esse momento, eu achava que era dos dois. Então, eu acho que ele reconheceu, cara. Vocês não acham possível, não? Eu acho interessante. Queria muito saber mais sobre essa infância do Baby Yoda no Templo Jedi, cara. Tá aí uma série legal. Não, porque antes tinha uma teoria de que dizia que o Baby Yoda talvez fosse um clone do Mestre Yoda feito em Camino. E aí, pô, ainda bem que essa história do Templo Jedi sepultou totalmente essa teoria imbecil. Mas querendo ou não, a série confirma a tese dos midi-chlorians lá, né? Porque o Império tava afim do sangue dele, que tinha uma quantidade de M acima do normal, né? M count. Ficou legal, achei legal. Foi um heads off pro George Lucas. Também não me incomodou. O midi-chlorians me incomodou muito lá na época do lançamento do filme, mas eu gostei exatamente do que o Nick acabou de falar. Foi um gesto pro George Lucas, né? Não, olha, era isso que você queria, então é isso que a gente manda. Já que o J.J. Abrams não tá nem aí, né? O Ryan Johnson. E já que você levantou essa peteca, eu pergunto pra vocês. O que é que o Moff Gideon queria com o sangue do Grogu? Eu acho que eles querem pegar outra parte do universo expandido, que criar clones pra que pudessem usar a força a favor deles. Eu ouvi uma teoria de que o sangue do Grogu acaba gerando o Snoke. Era isso que eu ia comentar, que assim, uma coisa que me incomoda, entre aspas, me incomoda porque essa série não me incomodou em nada. Só me incomodou no dia que só me incomoda no dia que sai episódio eu não vi. É o único incômodo que traz. Mas coisa que me incomoda nessas séries é porque tá tudo sendo construído os caras considerando os 3 episódios apócrifos fanfic. Né? Então eu tava com medo disso, de acabar justificando o Chiquinho Scarpa lá, o Smoke, né? E era tudo que eu não queria ver. É tudo que eu não quero ver em nenhuma série de Star Wars nos próximos 200 anos. Porque tem um jogo do Star Wars que é com o Jedi Outcast 2, né? Que é com o Kyle Katarn lá da série Dark Forces, né? Aquele que rouba os planos da Estrela da Morte e tal. Personagem foda. E nesse jogo tem um planeta que tem um lugar que tem uma presença muito, muito poderosa da força, tal, parecido com aquela pedra lá que o Grogu vai, né? Só que o Kyle Katarn, ele larga a mão de ser Jedi, não quer ser Jedi e volta a ser só um mercenário e tal. Só que aí a piloto que acompanha ele, que eu esqueci o nome dela, mas enfim, ela supostamente morre no jogo. E aí ele fica puto e ele vai até esse planeta pra meio que recuperar os poderes da força que ele tinha aberto mão e o treinamento que ele perdeu. Só que ele estava sendo seguido ali. Então os remanescentes do Império descobrem a região desse planeta. E ali tem tipo um cristal, alguma coisa que tem relação com a força nesse planeta. E aí os remanescentes do Império criam
uma série de Dark Troopers que eles têm implantado esse cristal e eles são sensitivos à força. Eles lutam com sabre de luz e tal. Então eu acho que eles quiseram trazer isso. Os remanescentes do Império tentar criar soldados sensitivos à força. É uma coisa meio General Grievous também, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O General Grievous não tem a força. Ele não tem a força, ele é só habilidoso com sabre de luz. Interessante, porque interessante ouvir com essas ideias de vocês, porque eu tava mais na linha simples mesmo, de ou é pra criar o Snoke, ou é pra dar um corpo novo pro Imperador, porque ele precisa de um corpo que seja Force Sensitive, pra fazer um clone Force Sensitive precisa de um sangue aí com alta contagem de M. De midi-chlorian. Ou eles podem pegar aí, tem no sangue do Grogu e fazer um Gatorade pra galera tomar e ficar com os poderzinhos mais mas. Um suco de fruta gummy. Exato, fica com a força sintética, tá ligado? Tipo, você está cansado de ver aquele seu coleguinha Jedi da escola levitando tudo, inclusive as tetas das suas amiguinhas? Tenha você também esse poder. Ou seja, é um biotônico fontoura da força. Justamente, por que não? E aí bota nos soldados dele e aí vai todo mundo, sair da porrada e é sensacional. Essa teoria é tão louca que eu acho que eu nunca ouvi ela em lugar nenhum. Nem no eu acabei de inventar. Muito bom, Mário. Queria fazer um comentário aqui, né? A gente tá aqui há um tempão conversando sobre o seriado e sobre as diversas referências que o seriado e os materiais que ele usa, né? Pega videogame antigo, videogame novo, pega de história em quadrinho, pega de livro. E eu queria só lembrar vocês, né? Só pra dar um desgosto aí, que a Kathleen Kennedy, numa das entrevistas sobre a nova trilogia, ela meio que justifica, assim, que foi difícil fazer, porque ela fala, e eu não tô mentindo, vocês podem ver isso na internet, em qualquer lugar, ela fala que o problema maior aqui é que a gente tem que criar tudo do zero, out of thin air, ela fala, do zero, porque não tem nenhum material que a gente possa se basear pra construir essas histórias. Vai pra puta que pariu, mano. Acho que não existe franquia com mais material pra se basear do que Star Wars, pelo amor de Deus. Porque na hora que eles resolveram botar tudo no lixo, na hora que eles entraram, isso aí deu um certo problema, né? Mas é só se basear, faz igual o Filoni tá fazendo. Fala, foda-se que tá no lixo, eu vou lá no lixo, pego e pronto, não é mais lixo agora. Entendeu? Exato, exatamente. Tá reciclado. O último ponto que eu tenho anotado aqui, que eu gostaria de não é necessariamente discutir, mas ver a opinião de vocês, né? O pessoal que tá ouvindo e nunca ouviu falar do Almirante Thrawn, eu vou fazer 30 segundos aqui de recap pra você saber quem é. Depois que lançaram os filmes antigos, né, os da trilogia original, começaram a produzir muito material chancelado pelo George Lucas sobre o universo expandido de Star Wars. E um dos materiais mais famosos são 3 livros, conhecidos como a trilogia Thrawn, que é sobre esse Almirante Thrawn, que se passa depois do Retorno de Jedi. O Almirante Thrawn é um almirante que organiza as forças remanescentes do Império, e aí começa uma história que eu acho que vocês têm que ler. Vai atrás da trilogia Thrawn. E uma história que envolve o Luke Skywalker, os filhos da Leia e do Han Solo, a Mara Jade, que é a... Daria inclusive uma bela trilogia. Seria perfeito para ser a nova trilogia, diga-se de passagem. Enfim, aí quando a Disney comprou a Lucasfilm, a Disney veio com esse negócio e falou assim, olha, nada mais é canônico, né? Somente os filmes, alguns videogames e a série Clone Wars. E o Dave Filoni estava envolvido no Clone Wars. E eu acho que meio que... Eu não sei, isso é uma opinião minha. Eu acho que meio de despeito mesmo, o Dave Filoni resolveu meter o Almirante Thrawn no Clone Wars para trazer ele de novo de volta pro canon. Então o Almirante Thrawn ele aparece na série animada Clone Wars, de uma forma mais amenizada dele, mas ele tá lá. Aparece no Rebels e no Rebels acaba com ele desaparecendo num buraco negro, um buraco de minhoca, alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errado.
junto com Ezra Bridger, que era amigo da Ahsoka Tano, se eu não me engano. E agora eles mencionaram o Almirante Thrawn no The Mandalorian. Vocês devem lembrar no episódio da Ahsoka Tano, ela luta lá com aquela mulher lá da lança de Beskar, e no final ela fala: cadê o Almirante Thrawn? O Grand Admiral, eles falam. E aí a minha pergunta pra vocês é o seguinte: vocês acham que isso é só pra dar uma continuidade, uma história nova, do Almirante Thrawn, do Ezra Bridger, pra série da Ahsoka Tano? Ou existe uma intenção de talvez usar o Thrawn, o Almirante Thrawn, como ele está nos livros, e de repente forçar um pouco essa linha de história? O que vocês acham? Eu acho que vai rolar um resgate do Thrawn e do Ezra. Espero que venha o Ezra também. Mas não vai vir pro Mandalorian, né? Acho que ele vai pra série da Ahsoka. Olha, eu estou com medo de desejar o Almirante Thrawn no cinema, né? Porque aquela coisa, a série toda do certo, ela leva do cinema, aí tem aquela coisa de contratar diretor da moda que vai querer fazer a versão dele. Vamos fazer o Star Wars do Zack Snyder. Então eu tenho medo. Não opino sobre isso. Eu concordo com o Nick, cara. Eu achei até legal a série servir de gatilho para as outras séries que vão surgir, né? Rangers of the New Republic, a série da Ahsoka, a série do Boba Fett. Porque aí fica também a expectativa. Será que eles também vão se encontrar? Será que o Boba Fett e a Ahsoka vão se encontrar? Mas aí também eu não sei, pois é. Será que as histórias... então, será que essas histórias vão se conectar de novo em algum momento? Né? Ou elas vão continuar paralelas? Então, mas a minha pergunta é: vocês acham que eles vão tentar apagar a nova trilogia? Eu acho. Pra fazer uma trilogia Thrawn? Trilogia não, eu acho que eles devem continuar na série mesmo. Não a trilogia, mas a história dos livros do Thrawn. Adoraria, mas acho difícil. Eu também. Qualquer coisa que eles fizerem pra apagar essa nova trilogia tá ótimo. Bom, a boa notícia pra quem não gosta da nova trilogia, pelo visto meio que unânime aqui, é que durante todos os anúncios de novos materiais vindo para Star Wars, nada toca na mesmo tempo, ou na storyline da nova trilogia. Tipo, todos os filmes que estão vindo, todas as séries animadas que estão vindo, nenhum chega perto da história da nova trilogia. Não se passa nem na mesma época e nem no mesmo storyline. Então, a impressão que deu pra nós, em geral, nós fãs de Star Wars, é que a Disney, por enquanto, mesmo que não tenha um grande plano, por enquanto quer deixar esfriar o ranço, né, o amargo da boca que deixou essa trilogia nova pra muita gente. A gente não sabe o que vai ser no futuro, se eles vão simplesmente ignorar e fazer com que deixe de existir, ou se só estão deixando mesmo frio aí, porque é pra não mexer com as emoções antigas e negativas, né? Ou eles podem aproveitar, porque como essa trilogia se passa 30 anos depois do Retorno de Jedi, eles têm um espacinho aí de uns 25 anos pra fazer o que eles quiserem, sem que bata, né? É verdade. Da trilogia. E como ninguém sabe direito o que o Luke estava fazendo nesse tempo todo, eles podem fazer o que quiser com o Luke, certo? Exatamente. Fazer a tão sonhada série do Luke treinando o Grogu. Ia ser legal. Bom, contanto que esqueça o esquentadinho do Kylo Ren, não tem problema não. Kylo Ren já deu do Kylo Ren. Pitizento do caralho, já vai deu, se fuder, velho. Chega de Kylo Ren, chega de Mary Sue e chega da Leia Mary Poppins. Eu gostei da Eu gostei também. Eu gostei da Leia Mary Poppins. Da Leia. Lamentável. Não, foi bom. Eu gosto também, apesar de não estar perfeito, pois Mas teve um outro ponto que o Bruno trouxe outro dia também numa das nossas conversas fora, que é extremamente importante sobre o Mandalorian, que é a representatividade que a série trouxe, né? Cheio de alienígena, né? Não, cala a boca.
a representatividade dos droids Bruno também. levantou e foi muito certeiro, assim, tipo assim, você não precisa de todo aquele furdunço daquele ativismo pra você botar mulheres no centro, tipo, né? Você tem a Cara Dune, você tem o Grief Karga, que é negro, você tem... Você não precisa de um ativismo, de uma militância, sabe, exacerbada para você ter um negro num papel que é extremamente sensacional. Por exemplo, você não olha o Moff Gideon como o cara negro que faz o Moff Gideon. Não, você se sente intimidado pelo Moff Gideon porque ele é o Moff Gideon e não é porque ele é o Moff Gideon negro, entendeu? É porque ele é o Giancarlo Esposito, que o cara só faz... Cara, quem não se sente intimidado pelo Giancarlo Esposito não é humano. Cara, você tem o Grief Karga, você tem o Moff Gideon, a Bo-Katan, a Cara Dune. São personagens fodas pra caralho. Super fodas, cara. Que estão aí pra representar as minorias, por assim dizer. E que, tipo, não precisa dessa militância. Os personagens já dão esse poder pra eles... Pra dizer, não é porque é mulher, não é porque é negro, é porque o cara é foda, é porque a mulher é foda, é porque eles são foda. Exato. Isso, Mário, é Star Wars, né? Porque se você parar pra pensar, pô, a princesa Leia, apesar de ser princesa, não precisava que ninguém ajudasse ela, não. Ela tava lá pegando pistola, metendo bala. Pois é, a hora que tem Exatamente. Ela faz o que for preciso, rapaz. O Mace Windu era o mestre Jedi mais poderoso junto com o Yoda. Exato. Porque ele era o Mace Windu. E mesmo na trilogia clássica, lá no final dos anos 70, começo dos 80, o Lando. Nossa, o Lando, como o Yuri falou agora há pouco, ele destrói a segunda Estrela da Morte. E era... Ele é o grande herói da batalha. Come feijão com triângulo. Exato. Então, tipo assim, não precisa, tipo, olha, porque... Não, é porque a Cara Dune, entendeu? Não, é porque... Eu acho que uma excelente comparação que ilustra bem o que você está falando é você comparar a cena de todas as mulheres juntas no Vingadores Endgame, que tem uma hora que todas as mulheres juntas em quadro, e a cena da invasão da nave do Moff Gideon nesse último episódio, que... Aquela cena do Vingadores, você olha e fala assim, nossa, que forçado, né? Forçaram muito pra conseguir colocar todas as mulheres heroínas ali num quadro só. E a invasão da nave do Moff Gideon é uma coisa super natural, que só depois você vai se ligar e falar, nossa, era um grupo só de mulheres, cara, olha. É mesmo, você nem liga, porque cada uma tá ali, é o que você falou, cada uma é o seu próprio personagem. Cada um usando a especialidade que sabe usar, né? A assassina, a sharpshooter, a Cara Dune, que é a porradeira e tal. Foi super natural, é uma coisa muito natural. Não é porque, tipo, tá de colanzinho, tem que fazer, a empoderada. Não, velho. As mulheres já são foda ali. Não é porque é mulher, é porque são foda. Sacou? Ou seja, foi uma coisa que a série trouxe... Uma coisa que a série trouxe também de forma maestral. Foi muito bem observado pelo Bruno. Eu achei sensacional. E tanto foi bem observado pelo Bruno que eu tô tipo, é mesmo, né? Nem tinha reparado. Ô Mário, é mais ou menos assim, você empoderar uma mulher numa ficção, você tem que mostrar o que ela pode fazer e não ficar dando pezinho pra ela ficar mais alta que os outros. Constrói um personagem decente. Justamente. E ali é o que mais tem, né? Pelo amor de Deus. Senhores, vocês estão prontos para as suas considerações finais e a pergunta? Sim! Eu estou comprando até um cachorro. Eu já tenho um cachorro. Tá legal. Então, a pergunta é o seguinte: qual história você gostaria de ver contada agora que a gente tem todo esse leque aberto na nossa frente que o Mandalorian abriu pra gente? Não, pior, eu queria... Foi o que foi falado aí já, cara. Uma coisa que eu acho que seria bem legal a gente ver o treinamento do Grogu com o Luke de mestre, né? Isso é uma coisa que eu ia gostar de ver. E tô empolgado com o Book of Boba Fett. Mas, putz, pior que eu não tinha pensado... tinha viajado por esse lado. Eu fiquei tão empolgado com a série que eu perdoei a Disney e tô achando que tudo que vier agora vai ser bom. E tô com medo de me decepcionar também, porque tá com essa expectativa.
Então é isso que eu tenho a dizer. Cara, eu acho que eu queria ver principalmente duas coisas. A primeira é que eles abordassem essa questão de mais de perto de vácuo de poder, né? Porque o Império caiu. E aí? O que acontece depois? Como que vocês vão resolver esse problema? Porque você tinha uma estrutura ali que governava, né? Que fazia toda essa a administração da galáxia. Isso não existe mais. Você tá querendo ver um poderoso chefão de Star Wars, é isso? É tipo isso. E o outro, cara, é como que o Luke iria reconstruir a Ordem Jedi. Que era uma coisa que até o Yuri comentou outro dia comigo, que era a Ordem Jedi é o que o Luke disser que é. E seria muito legal ver ele começando do zero, ver ele criando a Academia Jedi, né? E ver como que ele ia fazer isso. Bom, eu já citei o The Office da Estrela da Morte, né? Outra série que eu queria ver é tipo um fake reality show acompanhando a turnê da banda lá na cantina. Ia ser muito legal. The Voice. Quem que é os seus jurados, né? Ia ser aquele elefantinho azul lá que tocava na corte do Jabba. Imagina The Voice. The Voice, Mos Eisley Cantina. Então, eu acho que eu gostaria de uma série onde explorasse mais, por incrível que pareça, os Stormtroopers. Focasse mais nos soldados, de como é ser um soldado no Império e como é o treinamento de tiro deles, principalmente. Não, aquele trechinho que estão eles estão em Nevarro lá e tá os dois Scout Trooper tentando atirar nas latinhas, errando todos os tiros. Aquele negócio do Paul Morte está lá de volta, né? É muito legal, cara. Ó, já tem documentário policial, já chama Troopers. Procura no YouTube. Seria legal ver as coisas do ponto de vista do Stormtrooper. Seria foda, na série, no The Mandalorian, teve uma zoeira com isso também, que o cara lá que era sniper, né, do Império, ele fala, ele era atirador de elite do Império. Aí o cara fala assim, mas isso não é muita vantagem. Aí o cara fala assim, mas eu não era Stormtrooper. Tipo, não era Stormtrooper, não, eu era atirador de elite. Muito bom. É o Mayfeld. É o Mayfeld, né? É o Mayfeld, Enfim, eu acho que seria muito interessante, tipo assim, botar eles, aí eles vão nas missões e ser uma coisa meio, sei lá. Pode ser uma coisa da velha república, talvez, alguma coisa que não tenha sido explorada ainda, né? Em nenhuma série. E outra coisa que eu também queria ver era uma série sobre o Saifo Dyas. A série Sifo Dyas do RedTube. Sobe os créditos. Exatamente. Directed by George Lucas. E agora sobre histórias que eu gostaria de ver contado mais. Eu vou, como alguns de vocês mencionaram duas, eu também vou trapacear aqui e vou mencionar duas. Então, duas histórias que eu gostaria de ver contadas. Primeiro, qualquer coisa sobre o Luke nesse período aí, depois do Retorno de Jedi. Eu adorei ver o Luke no último episódio do Mandalorian. Foi catártico pra mim. É catártico que se fala? Foi uma catarse pra mim ver o Luke no seu potencial máximo ali, né, de Jedi Knight, de Cavaleiro Jedi. Mas eu preciso ver mais. Eu preciso ver mais porque o que o Rian Johnson fez com o Luke ainda tá entalado na minha garganta. É muito difícil pra mim pensar no Luke e lembrar da trilogia nova, o que fizeram com ele, o que o Rian Johnson especificamente fez com ele. Eu acho que é criminoso o que o Rian Johnson fez. Ele demonstrou uma total ignorância do universo Star Wars, total ignorância sobre o personagem Luke Skywalker, sobre mesmo o que é a linhagem Skywalker, o que é o Space Opera que o George Lucas tinha estabelecido, né? História de família e de relação pai-filho. E o que ele fez com o Luke
que o Ryan Johnson fez com o Luke é imperdoável, é criminoso. Pra mim tinha que dar cadeia, assim, o que o cara fez. Então eu preciso ver mais o Luke, pode ser logo depois, né, numa linha temporal, pode ser logo depois o que aconteceu quando ele pegou o Grogu, pode ser passar alguns anos depois, pode dar um salto temporal ali, eu não sei. E pra mim não precisa nem ser o Mark Hamill, é claro que é impossível dissociar o Mark Hamill do Luke Skywalker, mas se eles precisarem chamar um ator mais jovem para representar o Luke, e eu gostaria muito que o Mark Hamill tivesse envolvido nisso, né, dirigindo esse ator, por mim tudo bem. Se quiserem fazer só como fizeram aí nesse episódio, já meter uma face digitalizada do Mark Hamill jovem na cara de um ator, por mim vai também. Algumas pessoas falaram que tá meio estranho, que ainda incorre no Uncanny Valley. Eu não me importo. Pode ser estranho, pode ser um outro ator, pode ser um ator com o Luke fazendo a voz, com o Luke não, o Mark Hamill fazendo a voz. O que eu gostaria mesmo é que o Mark Hamill tivesse envolvido em alguma capacidade, nem que seja só dirigindo um ator novo, mais jovem. Eu preciso ver mais o Luke, eu quero muito mais ver o Luke. E como segundo história que eu gostaria de ver contada, de repente alguma coisa aí na antiga República, né? Alguns milhares de anos antes, como alguns de vocês mencionaram aqui, né? Tem tanta história, tem tanto universo, tem tanto espaço e tempo para ser explorado, mas eu gostaria de ir porque eu tenho um certo apego com algumas histórias dos videogames que eu joguei. Então, por exemplo, o Darth Revan eu acho que é do Jedi Knight, do jogo Jedi Knight. Não, é o do Knights of the Old Republic. Eu acho que é uma história fantástica para ser contada do Darth Revan. Mas tudo bem, se não quiser se apegar, quiser criar um personagem completamente novo, né, um núcleo completamente novo, se passando na época da República Antiga, eu também acho que vai ser fantástico. Explorando alguns dos conflitos do primeiro Império Sith, talvez. Eu acho que tem muita história pra ser contada. Nossa, se você for explorar o Legends e os videogames, gente, tem o Starkiller, tem o Darth Bane, Bastila Shan, tem o mestre lá do Darth Sidious, tem personagens e histórias a rodo pra serem exploradas. Isso se não quiser criar algo completamente novo, ambientado em alguma parte da timeline. Então, tem muita coisa para ser explorada. E tomara que a gente tenha... Eu espero que eu tenha material novo de Star Wars até a minha morte. Assim, eu nunca vou deixar de ser um fã. É isso. As minhas considerações finais são... Se você que está ouvindo assistiu o seriado The Mandalorian, gostou bastante, eu altamente recomendo que você assista o documentário sobre o seriado, que se chama Disney Gallery The Mandalorian. Eu não sei se traduziram o título pro Disney Plus no Brasil. Dá uma olhada, tá no Disney Plus, tem 2 temporadas já, é um documentário em vários episódios, né? Nesse documentário você consegue vislumbrar o quão profundo vai o amor, a dedicação e o respeito que as pessoas envolvidas todas as pessoas envolvidas nesse projeto têm por Star Wars. Todas elas, né? Você sabe que são múltiplos diretores, múltiplos produtores, várias pessoas envolvidas e todos eles demonstram um respeito absurdo pela história, pelo lore, pelo universo estabelecido, e todos eles vão tentar beber em fontes confiáveis e fontes que nós conhecemos bem, que representam bem o universo Star Wars. Mais alguma colocação, senhores? Do contrário, é 666, ou se marcou a música que a gente põe no final. Não, eu tenho mais uma. Uma que eu tenho pra dizer é... E não se esqueçam. Então é isso aí, senhores. Tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês. E se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox.
Beijo, gente. Boa noite, até dia 16.